Eu coloquei small talk como uma important question, mas small talk, na verdade, é aquela conversa fiada, né? O que você acha que você pode falar de conversa fiada para quebrar o gelo, né? To break the ice. Você conhece essa expressão? Break the ice é um quebra-gelo. Então, assim, o que você acha que a gente pode conversar como um quebra-gelo, que é em inglês, que é legal? Que não te compromete. Gente, uma coisa que não te compromete, que é uma coisa que a gente fala, é o the weather. Então, assim, quando eu falo sobre o tempo, eu não me comprometo, né? Nossa, hoje tá chovendo. Oh, it's raining. Yeah, it's raining again. Oh my God. It rained all night. Então, quando eu falo um pouquinho do tempo, ajuda, né? Vai quebrando o gelo, né? Vai estabelecendo, assim, aquele rapport, né? Mas eu tenho que ir preparado, você percebe? Eu não posso chegar lá para pensar assim, nossa, do que eu vou falar? Acho que eu vou falar do trânsito, que tava horrível hoje. Não, você não vai falar de uma coisa que estava horrível, percebe? Você vai falar de alguma coisa que seja neutro. Então, o tempo, até a gente brinca e fala, porque os ingleses, né? Sempre uma pessoa entra no elevador, um brasileiro entrando no elevador, ele vai falar da vida. Em 40 segundos do elevador, ele vai contar toda a vida dele. Mas um britânico, ele vai falar do tempo. It's raining, isn't it? E ainda ele vai usar uma question tag, né? Você conhece question tags? Ele vai usar, it's raining, isn't it? It's raining a lot these days, isn't it? Então, ele vai puxar a conversa, ele vai quebrar o gelo ali do elevador, ele vai falar do tempo, porque é uma coisa que é seguro falar. Então, no small talk, a gente vai falar de coisas seguras, de repente, alguma coisa que você descobriu no LinkedIn, que é uma coisa em comum. Oh, I noticed that we have a friend in common. A gente tem um amigo em comum. We have a friend in common. This is John. I have worked with John. Oh, nice. Entendeu? Então, assim, alguma coisa que comece a estabelecer um rapport, que comece a quebrar o gelo ali, entendeu? Vai abaixando toda aquela ansiedade. Então, o small talk é muito importante, mas eu tenho que usar tópicos seguros, ok? Tell me about yourself. Eles pedem para falar, né? O tell me about yourself, independente de ser de escola ou não, eles vão falar, né? Pode ser escola, pode ser empresas, enfim. E, aliás, gente, você precisa ver qual que é a cultura da empresa, né? Porque esses nomes que eu citei aqui, né? Google, Facebook, Amazon, inglês é uma cultura para aquela empresa. Então, você precisa falar inglês muito bem e o tempo todo. Agora, se você pega, por exemplo, você está aplicando para uma empresa que é multinacional, que usa o inglês de forma pontual, uma escola, você vai falar o tell me about yourself, eles vão já perceber o seu nível de inglês, porque quando você fala para mim o seu tell me about yourself, eu já digo qual é o seu nível, tá? Então, já dá para a gente identificar, porque lembra que eu falei para vocês que existe, né, todo um conteúdo para línguas no mundo. Então, quando você fala alguma coisa para mim no Tell Me About Yourself, eu já consigo fazer já uma leitura qual é o seu nível. Então, nas empresas que o inglês não é cultura, quando você fala o Tell Me About Yourself, às vezes o próprio entrevistador já corta e fala, tá bom, vamos continuar agora em português. Porque, na verdade, gente, nós temos aí uma parcela da população muito pequena que são fluentes. Então, às vezes, o próprio entrevistador, às vezes você tá com medo do entrevistador, o entrevistador sabe menos que você. Mas ele não vai falar isso pra você. Mas é uma realidade. Eu já peguei, já preparei aluno, que o aluno foi tão bem, que chegou lá, o aluno começou a falar, a pessoa já cortou. Ah, thank you. Let's continue em português. E continuou em português e foi. E ele passou. Por quê? Porque é uma empresa que não é cultura o inglês, entendeu? Então, você falou Tell Me About Yourself, às vezes você até assusta o entrevistador. E você tá aí com medo. E ele que tá com medo de você. Então, você percebe que o medo, ele é da sua cabeça? Às vezes você tá com medo e o outro lado tá com medo também. Então, Tell Me About Yourself é muito importante, porque Tell Me About Yourself você precisa pra tudo. Você vai no consulado, você vai numa entrevista, você precisa de Tell Me About Yourself, você vai conversar com alguém que você conhece pela primeira vez, você precisa falar de você. Então, enfim, Tell Me About Yourself tem que estar na ponta da língua, né? Aliás, quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei em português como língua estrangeira. Eu trabalhei com português. E aí, eu ensinava refugiados de guerra e eu fui fazer um estudo mais profundo deles. E aí eu descobri que falar de si mesmo era a coisa que ele mais precisava, né? Porque ele já veio de outro país, veio refugiado, veio tirado da terra dele. Então, ele precisava saber pelo menos falar dele para uma entrevista de emprego, para as entrevistas aqui no Brasil sobre o refúgio, enfim, para conseguir documentação. Então, Tell Me About Yourself, eu concluí que era muito importante entrevistas de emprego e currículo, que são formas que a gente fala da gente mesmo. Então, por isso que é tão significativo falar da gente mesmo. Why Google? Esteja preparado para responder sobre por que você quer
aquela empresa? Por que você quer trabalhar naquele lugar? Então, se você já fez uma pesquisa de valores e tudo mais da empresa, se aquilo bate com você, com o que você pensa, você já vai colocar nessa Why Google, né? Why Google? Why Amazon? Why Maple Bear? Why do you want this job? Gente, claro que, assim, aqui eu coloquei algumas perguntas e nem sempre eles perguntam todas juntas. Então, tem uns que perguntam uma coisa, perguntam outra. Então, eu fiz, assim, um apanhado daquilo que eu vejo que é mais desafiador para nós e também aquilo que eu sei que as pessoas já responderam, né? Que os meus alunos já passaram. Why do you want this job? Então, por que você quer esse emprego? Ah, porque eu quero. Isso não é resposta. Você tem que ter um motivo, né? Um motivo forte. Gente, o que eu tô falando aqui vale tanto para inglês quanto para português. What are your strengths? Quais são as suas forças? Essa, sim, eu acho bem desafiadora, viu, gente? Porque falar da gente nesse sentido, porque quando eu falei tell me about yourself, não necessariamente você vai falar de qualidades ou defeitos, né? Você vai falar da sua parte profissional, onde você trabalhou, quanto tempo, onde você trabalhou antes, coisas relevantes, números, tá? No Tell Me About Yourself, gente, é legal você falar de resultados. Mas aí é outra parte. Aqui é mais específico, né? Como que eu vou falar de mim, né? Uma coisa que eu sou forte, né? E falta, que essa é a parte que eu mais trabalho, porque falta vocabulário nessa parte, né? A gente fica, como que eu vou falar aquilo? Como que eu vou falar aquilo outro? Então, imagina se você não se prepara, né? Aí a coisa desanda, como o povo fala, né? What are your weaknesses? Se já é difícil falar, né? Se é um desafio falar das forças, imagina falar de fraquezas. Mas, gente, ninguém é perfeito. Então, você tem que achar aí alguma coisa que você possa falar que não afete a entrevista. E, dica, quando eu falo de uma weaknesses... Bom, primeiro, gente, uma dica que eu dou nos meus processos de coaching. Para 3, porque isso é cientificamente, isso é um estudo. Para 3 forças suas, você pode falar um defeito. Então, se vira aí. Você tem que ter 3 forças para um defeito. Porque a gente também tem a mania de lascar o pau no defeito. Mas veja o que você tem de fraqueza. Não vou falar defeito, vamos falar fraqueza, porque fraqueza ela pode ser melhorada. Então, o que você tem de fraqueza e que não afeta o emprego que você está pleiteando. Esses dias eu estava lendo uma coisa a respeito de entrevista. O cara estava falando que ele foi fazer entrevista com um rapaz e o rapaz, assim, a vaga tinha a ver com tecnologia, você tinha que ser inovador e tal. E o cara já chegou falando assim, olha que inocência, né? Eu vou considerar que é uma inocência. Já chegou falando assim, porque eu não gosto das coisas assim de, muito assim de internet, de coisa nova, tal, ficar ligado em aplicativo, não sei o que lá, né, tal. O cara já dispensou ele ali. O cara na hora já falou assim, não, então tá tudo bem, obrigado. Mas você... Não, tudo bem, obrigado. Por quê? Porque, meu, a vaga pede aquilo. Aí a sua fraqueza é que você não é bom em internet. Aí você fala pro cara, o cara te corta na hora, né? E às vezes as pessoas agem nessa inocência. Eu quero crer que é uma inocência, gente. Então, vá preparado. Qual que é a sua fraqueza? Como que você está trabalhando ela? Então, a dica é, como que você está trabalhando essa fraqueza? Sei lá, I'm perfectionist. But I am developing new ways to do things, to do my best, but not expect that I will be perfect. Né? Então, a gente pode falar de uma coisa que, entre aspas, parece ruim, mas a gente fala como que a gente está trabalhando isso. Até do inglês, né? Mas não vou sair falando I don't speak English, né? Pelo amor de Deus. Você fala isso, eu desmaio na entrevista. Se você vai falar no inglês, você vai falar I'm an intermediate level, I can read and write very well, but the listening and speaking, I'm practicing more, I'm taking some classes. Então, você fala do seu nível de inglês, você pode até mencionar, né, porque é como se fosse uma fraqueza, né, eu tô estudando mais listening e speaking, mas eu tô estudando, eu tô me movendo, então isso que é importante. Então, guarda isso aí para você. Outras perguntas delicadas, né, why should I hire you? E as pessoas perguntam muito, né, por que eu devo te contratar? Why should I hire you? Por que eu devo te contratar e não contratar os outros? Né? Você precisa estar com argumentos fortes, né? Where do you see yourself in 5 years? Lembra que eu falei para vocês das questões de hard skills e soft skills? Hard skills, gente, a pessoa ou ela não testa, ela vê pela parte da prática que você tem, ou você vai passar por uma outra coisa, algum tipo de teste técnico. Na parte técnica, quando eles te perguntam Where do you see yourself in 5 years? O que eles querem saber? Isso aí, gente, soft skills, quer saber os seus sonhos, quer saber as suas ambições, as suas aspirações, até mesmo com aquele emprego que você nem começou ainda. Então, eles querem saber se você está engajado naquilo, se você tem, quais são os seus planos, sabe? Então, e nisso daí, gente, já pontua para soft skills. What do you consider? Faltou um aqui.
What do you consider your biggest professional achievement? O que você considera o seu maior achievement? A sua maior conquista, né? Achievement. Então, qual é a sua maior conquista profissionalmente? Então, eu vou numa entrevista, gente, eu tenho que pensar qual que é a minha maior conquista. Eu tenho alunos de vendas. Então, as maiores conquistas são prêmios em vendas. Aqui eu enfatizo o prêmio, a porcentagem, o crescimento. Então, assim, é importante a gente mostrar tudo isso numa entrevista, né? Então, você tem que pensar, percebe? Então, qual foi a sua maior conquista, não é verdade? Então, eu tenho as outras important questions em job interviews. Muitas vezes, tem empresas que estão numa linha mais tradicional, vai perguntar strengths, né, e weaknesses. Mas tem empresas que vão testar a sua soft skill de outra forma. Gente, olha que saia justa isso. A pessoa pergunta, tell me about the last time... Nossa, eu tô com fome, né? Tô engolindo as letras. Tell me about the last time a coworker got angry with you. What happened? Gente, olha que saia justa. Não é uma saia justa? Gente, uma super saia justa. A pessoa vai falar, me fala da última vez que um funcionário ficou nervoso com você. O que aconteceu? Gente, eu preciso estar preparado para essa saia justa. Porque como é que eu vou descrever uma coisa dessa? Eu não posso lavar a roupa suja. E ainda mais se eu for fazer em inglês. Então você percebe que a preparação, gente, eu tô falando parecendo uma chata, mas a preparação é tudo. Você precisa se preparar para a entrevista. E aí o que acontece? Quando é escola, eles perguntam assim, qual foi a última vez que um pai ficou nervoso com você? O que aconteceu? Como você reagiu? Então aí, gente, já é o teste de soft skills. Então é uma saia muito justa. Outra saia justa, aqui é a página da saia justa. Why do you want to leave your current job? Por que você quer deixar seu emprego atual? É outra saia justa. Ou então, se você já saiu, eles perguntarem por que você deixou o seu emprego anterior. Gente, é coisa que você tem que ir preparado. Se você não vai preparar, como é que você vai responder um negócio desse? E ainda mais em inglês. Bel, será que ele vai me perguntar isso? Não sei. Isso aqui faz parte da simulação, faz parte do seu ensaio mental. Por quê? Porque quando eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais confiança. Então, quanto mais eu explorar o que pode aparecer numa entrevista, mais tranquilo, mais confiante eu vou me apresentar. What questions do you have for me? Gente, essa também é uma saia justa, porque o entrevistador pode perguntar para você, ele pode querer saber de você, querer que você faça perguntas, né? E será que eu pergunto o salário? Será que eu pergunto, né? Eu sugiro que você faça perguntas que sejam seguras, né? Perguntas seguras, né? Do tipo, qual é o plano de carreira? O que você espera de mim daqui 3 meses? Sabe? Então, assim, o que a empresa espera? Então, você ir preparado com algumas perguntas que sejam seguras, mais seguras. Agora, tem gente que dá espaço para isso, né? Tem entrevistador que dá espaço para falar de salário. Mas faça perguntas que sejam mais seguras, assim como o small talk, né?